tarde, pessoal. A gente vai iniciando, então, nossa web palestra. Por que é importante falar sobre asma? Meu nome é Moara, eu sou enfermeira de formação, tenho residência em saúde da família e comunidade e aqui no Telesaúde eu sou monitora de campo. Normalmente estou aí no outro lado, né, na web palestra, pedindo que vocês se identifiquem, mas hoje a proposta é a gente falar um pouquinho sobre a asma. Então, meu nome é Luciana, boa tarde a todos, sou formada em farmácia, também fiz residência em saúde da família e comunidade aqui pelo GHC, também estou aqui no Telesaúde, né, às vezes auxilia uma hora na web palestra. Espero que a gente tenha uma tarde bem legal aí hoje juntos. Então, por que é importante falar sobre asma, né? A gente tem 300 milhões de indivíduos em todo o planeta com asma. Destes, 250 mil morrem por ano em decorrência dessa doença. No Brasil, mais ou menos 15 milhões de pessoas têm esse diagnóstico, representam uma prevalência de 20%, e 350 mil pessoas internam por ano. É a quarta causa de internação no SUS. No Rio Grande do Sul, a gente tem também as doenças respiratórias como a quarta causa de internação. E 9% dessas foram em decorrência da asma. E nós temos também a asma entre os 20 principais motivos de consulta na atenção primária. Então a gente sabe que a asma é uma condição sensível à atenção primária, ou seja, né, quando uma atenção ambulatorial efetiva e em tempo ela consegue evitar a internação hospitalar, mas mesmo assim a gente tem as pessoas consultando por asma e internando, né? Então tem uma falha aí nesse processo e é por isso que a gente considera importante falar sobre asma. E o que é, né, essa doença? Ela é uma doença inflamatória crônica, que ela, sendo crônica, então ela não tem cura, né? O indivíduo asmático, ele consegue controle da doença, mas não uma cura. Muitas vezes ele fica muito tempo, né, durante sua vida sem ter uma crise, mas ela é uma doença crônica. Caracteriza-se por uma hiperresponsividade brônquica, levando à limitação variável do fluxo aéreo, né? Então ela é uma condição em que a inflamação das vias aéreas aumenta a sensibilidade das vias a alguns fatores específicos, levando ao estreitamento dos brônquios e reduzindo a passagem do fluxo aéreo. Então aqui na imagem, né, a gente tem a comparação de um brônquio normal, que ele está bem aberto, a passagem de ar ocorre tranquilamente ali. E ali no outro lado a gente tem aquela parte mais rosada, né, que é a inflamação. Então envolvendo a parede interna do brônquio e fechando as vias, né, e provocando aqueles sintomas que a gente conhece, né, os sintomas da asma, que é a tosse, né, a sibilância, que é aquele chiado, levando a uma sensação de aperto no peito e falta de ar. Lembrando que esses sintomas também nem sempre eles vão aparecer juntos, né? Muitas vezes acontece de a tosse começar, né? É uma tosse que não tem melhora, que leva dias. Então, se a gente sabe, né, que a pessoa é asmática ali na família, a gente tem que ficar atento que pode ser uma crise que tá começando, né? A gente não deve esperar os outros sintomas aí virem junto também. Então, a manifestação da asma se dá por fatores genéticos, né, que a gente entra a história familiar, às vezes tem pai, mãe na família, avós, enfim, que são fatores que a gente não consegue modificar. E fatores ambientais, esses sim são modificáveis, e aí tem diversos, né, a gente pode falar um pouco do ocupacional, que é aquele indivíduo que trabalha, né, no seu ambiente de trabalho ele vai ter contato com fatores que vão levar às crises, né, às vezes é tinta, alguns produtos químicos, fuligem, enfim. As infecções virais, né, as gripes, resfriados. O estresse também é um fator, né, os fatores emocionais também podem desencadear as crises. Aqui em cima na figura, né, da menininha a gente tem as flores, né, que representam o pólen, que às vezes levam muitas vezes às crises de rinite. E a rinite também é outro fator que uma rinite maltratada, né, ela é a segunda causa mais importante de descompensação da asma. Aqui na figura de baixo a gente tem aquele bichinho ali, que é um bichinho microscópico, né, que é o ácaro, ele está presente na poeira. E a poeira, né, às vezes se acumula aí nos travesseiros, no forro de cama, tapetes, ursos de pelúcia. Então também é um alergeno que pode desencadear a crise. Aqui em cima a gente tem o exercício físico, a gente sabe que muitos pacientes desencadeiam suas crises após um exercício, né?
Então é muito comum às vezes as crianças deixarem de fazer educação física, né, por exemplo, por causa para evitar a crise, né? Mas a gente não deve desencorajar o exercício, né? Bem pelo contrário, a gente deve estimular, porque ele vai auxiliar na capacidade respiratória, cardiorrespiratória, né, do paciente. Então, quando a gente sabe que o paciente desencadeia sua crise através do exercício, é interessante conversar com o médico para ele ajustar uma dose de medicamento para ele utilizar antes de praticar essa atividade física, né? Aqui o tabagismo também ali embaixo, né? Que também é um fator que leva às crises. A gente sabe que na fumaça do cigarro existem aí cerca de em torno de 5.000 substâncias tóxicas, né? Até substâncias cancerígenas. E a fumaça do cigarro ela pode ficar num ambiente fechado, quer dizer, num ambiente com uma janela aberta, por até 2 horas, né? Às vezes isso não nos incomoda, né, para as pessoas que não têm esse problema, mas os pacientes asmáticos eles são muito sensíveis, então eles podem se incomodar com essa fumaça que persiste no ambiente. Aqui a solução para o tabagismo é deixar de fumar, né? Não adianta a gente sair, fumar na rua e entrar para dentro de casa depois. Deixar de fumar é bom para o indivíduo que é asmático, porque não é asmático, para todo mundo, né? Aqui nessa imagem a gente tem alguns cuidados, né, que a partir do que a Luciana falou, a gente pode ter com o ambiente, né? Então, próprio tapete, né, almofadas, cortinas, né, tudo que acumula poeira, o ar-condicionado, ele pode se tornar um vilão a partir do momento que não tem aquela limpeza frequente. Aqui as flores representam o pólen, né, que pode ser um dos fatores desencadeantes, a tinta. E a gente tem aqui o animal, né, o cachorro ou enfim gato, animal doméstico ainda é controverso, porque não se tem evidência de melhora clínica para os pacientes de asma se tu retirar o animal do convívio, seja do quarto, da sala, né, ou tirar ele totalmente do convívio. Muito pelo contrário, né, tem um fator emocional que o animal pode ajudar bastante. Também não se tem evidência de colocar uma capa impermeável no colchão ou de lavar as roupas com água quente. Os maiores cuidados mesmos são em arejar a casa, né, deixar as janelas abertas, expor alguma roupa de cama ao sol, porque diminui a umidade, diminui fungo e os ácaros, né? E cuidar na higiene da casa sempre, na limpeza, né? Tentar sempre utilizar um pano úmido, evitar varrer, usar espanador que vai levantar mais poeira, que pode levar o paciente com asma aí a ter uma crise. Então, o objetivo do tratamento, né, é controlar os sintomas, cessando as crises, né, ter uma resposta ao tratamento, prevenir as recorrências desses sintomas, né, tratando a inflamação, permitir as atividades normais, né, se for criança, brincar, correr, enfim, adulto, né, poder trabalhar, eliminar as interrupções no sono, né, a gente sabe que muitos pacientes acordam bastante, às vezes as crises acontecem mais à noite, então se a gente não dorme direito, a gente não rende, né, no outro dia, então eliminando as interrupções do sono, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Evitar as idas a emergências e necessidade de hospitalização. Hospitais e emergências, né, são ambientes que expõem a gente a riscos, então não é bom a gente estar em contato com esses ambientes. E o tratamento ele se divide em farmacológico e não farmacológico, né? O não farmacológico é um pouco do que a gente já conversou, né? Sobre os cuidados com o ambiente, com esses fatores que a gente consegue modificar. E o farmacológico a gente vai ver um pouquinho agora. Então, o que se tem disponível, né, hoje pelo Sistema Único de Saúde, né? São as bombinhas, né? Tem o salbutamol, que ele é um medicamento broncodilatador, de curtação, ele vai ser utilizado para crise, né? Como o nome já diz, ele ajuda a dilatar os brônquios aí para a gente conseguir respirar, né? Na hora de uma crise. É um medicamento seguro, é um medicamento que vai atuar diretamente no pulmão, então os efeitos adversos são bem reduzidos, né? Temos o fenoterol e o ipratrópio, que são medicamentos utilizados para nebulização. Os corticoides sistêmicos, né, que vão entrar aí quando a crise já está mais de difícil controle. Então, a gente tem a prednisona, que é uso adulto, né, na forma de comprimido,
e a prednisolona, que é na forma de suspensão, né, que é para as crianças. Então, os corticoides sistêmicos, eles reduzem esse processo inflamatório que se forma ao redor da cavidade interna dos brônquios, né, e que às vezes persiste por mais tempo. E além do tratamento da crise, tem o tratamento de manutenção, né? Muitos pacientes às vezes controlam só com salbutamol, não precisam entrar aí com os medicamentos de manutenção, mas outros casos não, né? Então a gente também tem corticoides que também são inalatórios, que é a beclometasona, que ela vai ser utilizada independente se o paciente tiver crise ou não, ela vai ter que ser utilizada por mais tempo, né? Normalmente 2 vezes ao dia. E em alguns casos da doença mais grave, né, mal controlada, também existe disponível o salmeterol e o formoterol, né? Só que o acesso já é um pouco diferente, a gente não vai conseguir ele na unidade, nem na farmácia central, nem na farmácia do município. O acesso dele, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, é através da farmácia de medicamentos especiais, mas também é gratuito, né? Então, a partir do que a Luciana falou, a gente trouxe aqui uma classificação da asma, né? Pelo controle da doença. Significa o quê? Se eu vou ver se o meu tratamento que eu estou utilizando está controlando a doença. Nessa classificação, eu verifico, né, os sintomas diurnos, se a pessoa está tendo mais ou menos que 2 vezes por semana, se ela está apresentando sintomas noturnos, está com limitação das atividades, ou necessidade de medicação de alívio, né, mais também que 2 vezes na semana, o tratamento que eu estou utilizando não está adequado, né, então eu vou ter que reavaliar. E a minha asma descontrolada, a gente trouxe aqui os fatores, então, de descontrole da asma. Principal, a gente tem o medicamento inadequado, né, tanto o medicamento, a prescrição, quando eu fico focado só lá na broncoconstrição e não na inflamação, como também a técnica inalatória inadequada. A gente vai falar um pouquinho da técnica depois. Os fatores ambientais, né, que já foram falados, não adianta a gente investir só no tratamento farmacológico e não verificar os fatores ambientais que estão levando às crises, né? As infecções virais, como a Luciana já falou também. Então, as infecções virais, gripes, resfriados, rinites, elas levam daqui um pouco a uma confusão dos sintomas, né? Eu tô com uma tosse, mas eu demoro a iniciar o tratamento também, porque eu acho que tô tendo um resfriado. Os fatores emocionais, como o estresse, ou para as crianças, né? Problema na escola, tá indo mal na escola, tá lá sofrendo bullying, problemas em casa, separação dos pais, todos esses fatores, né, que abalam emocionalmente as pessoas podem também levar ao descontrole da asma. E em quinto ali nós temos as comorbidades, né, que aí é rinite, o refluxo, obesidade e sinusite. Elas podem ser tratadas ou acompanhadas se necessário. Aqui a gente trouxe esse slide para falar um pouquinho da crise, né? O que é a crise de asma? A crise de asma é a exacerbação dos sintomas. Então, aqueles sintomas que a gente citou inicialmente, né? Com aperto no peito, tosse seca, sibilos. Os pacientes às vezes apresentam taquipneia, taquicardia, ou quando ela é mais grave também cianose, tiragem, né? O esforço respiratório representam a crise de asma. Na unidade, eu tenho que saber classificar essa crise. Eu tenho que saber se ela é uma crise leve e moderada, que aí eu posso atender e manejar na própria unidade, ou se essa é uma crise grave ou mais grave, mas mesmo assim eu vou ter que atender na unidade, pelo menos o atendimento inicial. A gente trouxe ali que é importante os profissionais saberem identificar quais são os pacientes com maior risco de óbito durante uma crise, né? São aqueles pacientes que já internaram por asma, já ficaram em ventilação mecânica, já foram para UTI, já tiveram um quadro de asma quase fatal, estão utilizando mais que 2 frascos de broncodilatadores por mês, estão usando muito corticoide, tem comorbidades, então esses pacientes, especialmente, né, para a unidade ficar mais atento. E a gente tem para os familiares ou para os pacientes com asma também um plano de ação que ajuda bastante nas crises. Aqui a gente trouxe o plano de ação que é utilizado pelo Grupo Hospitalar Conceição, né? Tá lá no protocolo disponível. E ele traz o passo a passo, né? Para, enfim, paciente ou familiar com asma
seguir no momento de crise. A gente sabe que na crise, né, as pessoas ficam nervosas e acabam não sabendo muito bem como agir. Então aqui a gente tem os sintomas, né? Tosse, falta de ar, respiração rápida ou cansaço. A gente tem a tosse destacada ali, porque sabe que a tosse pode ser confundida com outra coisa, mas ela também pode ser o início de uma crise. Então, a partir, né, desde o momento que a criança começa com uma tosse, eu já vou dar o salbutamol e ali o médico prescreve quantos jatos vão ser necessários e vou observar. Se 20 minutos depois continuam os sintomas, eu repito o salbutamol conforme a orientação do médico e vou observar a pessoa. Se melhorou muito, eu continuo com o salbutamol de 4 em 4 horas ou de 6 em 6, vou conseguir manejar essa crise. Se for necessário, eu agendo uma consulta na unidade. Se melhorou um pouco, eu continuo com o salbutamol de 4 em 4 horas, mas também já entro com corticoide oral, que também a gente completa ali com as doses prescritas pelo médico, para amenizar esses sintomas que devem ser mais graves, né? E se for necessário, a gente já consulta no dia. Agora, se a pessoa não melhorou, ela piorou, vai ter que ir para emergência, né? Encaminhando ela para emergência, eu continuo dando salbutamol, só que eu dou de 20 em 20 minutos e já inicio também, antes de sair de casa, com a prednisona ou prednisolona, para esse medicamento ir fazendo efeito. Por que esse plano de ação ele é importante? Porque além dos pais conseguirem manejar a asma, por exemplo, final de semana, a unidade de saúde não abre, quando, se for necessário, ela chegar a um serviço de saúde, a gente já sabe que o que foi feito, né? Então, fica mais fácil para quem está lá atendendo manejar. Aqui agora a gente vai falar um pouco da técnica inalatória, que é aquela técnica, né, que é um dos fatores de descontrole da asma. A técnica inalatória, a gente trouxe aqui ela com a utilização do espaçador, né? Nós temos dois tipos de espaçadores. Um espaçador que ele cobre nariz e boca, que são para as crianças menores de 5 anos, né? Ou a gente entende aquelas que não obedecem ainda aos comandos. Ou o espaçador que vai só na região bucal, que é para os pacientes maiores, para os adultos. Para iniciar a técnica inalatória, então, eu vou ter que sempre agitar o frasco, né, do medicamento, porque ali dentro do frasco a gente tem um remédio e tem um gás propelente. Se eu não agito esse frasco, eu corro o risco de estar utilizando só o gás, né? O medicamento não vai ter, então, o efeito que eu espero. Eu vou acoplar, então, um spray, né, no espaçador. E para quem entende comando, eu peço que a pessoa solte todo o ar, né, que ela expire até o final do volume corrente. Coloco o espaçador em posição vertical à boca, ou eu ajusto ele no nariz e na boca, né, se for uma criança menor, e aciono o dispositivo. Sempre um jato por vez. Eu vou executar a manobra de pausa inspiratória, vou contar até 10 segundos, né, para os que conseguem controlar, segurar a respiração 10 segundos, e para os menorzinhos, a gente conta 10 segundos também, mas deixa a respiração se dar de forma natural. E eu sempre vou esperar 1 minuto antes de repetir, né, caso forem prescritos mais jatos. E sempre inicio a técnica novamente lá pela agitação do frasco. Aqui a gente tem, né, então, uns motivos por que utilizar esse espaçador. Ao contrário do que o Beckham está fazendo ali, e que é bem comum a gente ver, as pessoas utilizam o espaçador direto na boca, né? Isso não é recomendado, porque quando é utilizado direto na boca, a maioria do medicamento, sem o espaçador, ele vai ficar ali, vai ficar na cavidade oral, pouco medicamento vai chegar nos pulmões, onde eles devem ir, né? Com o espaçador, o espaçador, na verdade, é um extensor, né, entre o medicamento e a boca. Ele vai fazer com que as partículas do remédio diminuam e consigam chegar lá no pulmão para fazer o efeito desejado. Aqui a gente trouxe também os espaçadores valvulados, né, ou aerocâmaras. Tem desde os mais simples até os mais modernos. A gente fez um levantamento, eles custam de 30 a 50 reais nas farmácias, e sempre que possível comprar, né? O paciente que tem condição se orienta que compre esse espaçador porque ele é melhor. Ele tem uma válvula que impede que o medicamento volte, então o aproveitamento da medicação vai ser melhor. E o paciente vai usar por muito tempo, né? Então quem puder investir, né, gastar esses 30, 50 reais é um bom investimento.
Mas para quem não pode, a gente sabe que é a realidade comum, né, nas unidades de saúde, a gente trouxe aqui como fazer o espaçador caseiro. Ele é bem simples, né? Para fazer esse espaçador para os maiores de 5 anos, a gente usa 2 garrafas. Então, são 2 garrafas PET de 2 litros, né? Pode ser de refrigerante, de água. Eu vou cortar cada parte dela mais ou menos 9 centímetros, para quando eu juntar, fazer o comprimento total dar uns 17 centímetros aproximadamente. E para os menores de 1 ano eu preciso só de uma garrafa, pode ser uma garrafa de 600 ml, também de água, refrigerante, né? Ou H2O, que são bem lisas. Quanto mais lisas, né, melhor, é mais indicado. Cortando também aproximadamente 17 centímetros, eu vou aquecer o bocal, né, dessa garrafa. Não precisa nem ser numa panela, uma xícara que a água foi no micro-ondas já resolve. E vou acoplar o medicamento ali, a bombinha, que aí vai moldar o bocal do medicamento à bombinha. E a gente tem um espaçador caseiro, que pode ser feito nas próprias unidades, ou os pacientes podem ser orientados a fazer em casa, né? Para esses espaçadores, de preferência, assim, ó, ser uma garrafa transparente, que aí tu consegue ver como ela tá, a condição dela, e no mínimo de ranhuras possíveis, né? A lavagem dela é quinzenal e é simplesmente colocar de molho numa bacia com água e detergente e depois eu coloco secar. Evitar de estar secando com um pano ou estar esfregando a esponja, porque quanto mais ranhuras ela tiver no interior, pior, o medicamento vai ficar aderido ali e não vai chegar onde a gente quer. Mas essa confecção do espaçador é bem simples, todo mundo pode fazer em casa. Então aqui a gente trouxe alguns mitos, né? A gente sabe que existe, né, em torno da asma, em torno dos medicamentos que são utilizados, especialmente em torno das bombinhas, né? Então um deles, que eu acho que todo mundo já ouviu, né, isso, que a bombinha faz mal pro coração, né? O que acontece? Na verdade, isso não é que ela faça mal pro coração, né? Quando a gente utiliza o salbutamol, ele estimula os receptores beta-adrenérgicos nos pulmões, né? O que é um receptor? É aquilo que faz com que o corpo produza uma reação. E uma dessas reações é o relaxamento da musculatura dos pulmões, e a outra reação é um taquicardia, né? O coração vai dar uma acelerada. Alguns pacientes sentem mais, outros não sentem ali no momento da administração, mas isso só quer dizer que o medicamento está fazendo efeito, né? Não vai, sei lá, explodir o coração, não vai matar, né? Não tem problema. O que a bombinha vicia também, né? Também não tem nenhum fundamento. A quantidade de medicamento, a dose do medicamento nos aerosóis, ela é baixa, né? Porque como ele é um medicamento que age direto onde ele tem que fazer efeito, então é uma dose mais baixa, né? Se a gente comparar aí com o salbutamol na forma de xarope, por exemplo, ela é uma dose em torno de 20 vezes menor do que o xarope, né? Então, se o xarope não vicia, né? Então não tem por que esse mito aí de dizer que a bombinha também vai viciar. Ali onde que dizem que criança com asma não pode fazer exercício, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. Na verdade é o contrário, o exercício físico deve ser estimulado, né? E a asma ser uma doença dos nervos, né? Não é um fator que está atrelado especificamente ao sistema nervoso, né? É um dos fatores que pode levar às crises, mas não é unicamente este o fator. Aqui, para concluir essa parte mais voltada ao paciente, né, a gente falou um pouco sobre o tratamento, sobre os cuidados com o ambiente e sobre a estimulação da atividade física. Né? Todos os três são importantes, mas a gente tem que sempre lembrar que o paciente ele não é uma doença, né? Ele não é uma asma, então ele está inserido em todo um contexto. E é importante a gente ficar, né, atento e fazer um cuidado bem amplo desse paciente com asma. Agora, a ideia é a gente falar um pouquinho assim sobre como se organizar lá na unidade para oferecer isso que a gente conversou, né? Então, a gente trouxe aqui alguns itens, assim, para a gente conversar um pouco sobre como organizar o processo de trabalho lá na unidade. Um dos itens, então, aqui é conhecer os pacientes asmáticos, né? A gente acredita que tendo um controle, pode ser um caderno, uma planilha, ou fazer um controle pelas próprias receitas lá dos pacientes asmáticos, é importante. Eu tenho que conhecer os pacientes asmáticos, ver os que eu estou atendendo, os que eu estou conseguindo controlar. E a partir do momento que eu conheço o paciente asmático, eu ofereço um acompanhamento para ele de acordo com o risco que ele tem, né?
Se eu sei que a Mariazinha, ela vive internando, ela é lá de uma família lá que tem, né, uma alta vulnerabilidade, tem um risco de ter mais crises ou de ter uma internação hospitalar, eu vou ver a Mariazinha com mais frequência, né? Agora o Joãozinho, que não tem uma crise há 2 anos, eu não preciso ver ele tão seguido. Então, conhecendo os pacientes, eu posso oferecer esse acompanhamento de acordo com o risco que eles oferecem. No atendimento à crise, né, a gente considera importante também que a unidade esteja organizada para atender a crise. Os pacientes têm que ter a unidade como referência nesses casos. Então, a unidade tem que facilitar o acesso desses pacientes. Eu não preciso ter grandes tecnologias lá, ter uma parede de O2, ter um oxímetro, um nebulizador. Mas eu tenho que fazer o atendimento inicial da crise. Então, para quem ainda não está organizado para atender os pacientes em crise, nos protocolos que a gente utilizou e vamos mostrar depois, tem o passo a passo, o fluxograma de como se dá o atendimento na crise. Então, também, se precisar, depois a gente disponibiliza para vocês. A gente trouxe aqui a questão do acompanhamento dos pacientes, né? O acompanhamento, ele pode ser feito, principalmente a gente entra aqui o papel das agentes comunitárias, né? Através de visita domiciliar, busca ativa. Então, a unidade pode se organizar para acompanhar aqueles pacientes que não vêm à consulta, né? Aquele paciente que tem risco. Então, a Mariazinha essa, que está numa família de risco, né? Tem dificuldade de internar. Marquei uma consulta para ela, ela não veio. Os agentes comunitários vão, né? Podem ir atrás, buscar e remarcar, enfim, reavaliar essa paciente, o que aconteceu. Os pacientes também que não são acompanhados, né? A gente tem uma expectativa que é que 20% das pessoas tenham asma, né? Isso entre escolares e adolescentes. Então, eu tenho que ver quantos pacientes eu acompanho por asma e quantos eu ainda não estou acompanhando. Então, a agente comunitária tem um papel bem importante também. Ela pode localizar lá o vizinho que está tossindo, né? Que está com uma gripe que não melhora. Então, trazer esse paciente para a unidade para fazer um acompanhamento. E também acompanhar aqueles pacientes que internam por asma, né? Sempre que tem internação por asma, tem falha no tratamento ou no acompanhamento, alguma coisa aconteceu errado. Então, nos municípios pequenos, né, a gente pode fazer uma combinação lá com o hospital local, que sempre que internar um paciente meu por asma, sempre que algum paciente for consultar com uma crise de asma, que o pessoal do hospital me ligue, me dê esse retorno, ou se não, eu oriento os próprios pacientes, né? Ó, quando tu for ter que ir no hospital por causa de asma, ou tu internou por causa de asma, também dê esse retorno para nós aqui na unidade. É importante, né, acompanhar esses pacientes que internaram, porque se eles internaram, eu vou ter que reavaliar qual o processo, né, qual momento houve falha aí do acompanhamento. Aí a gente tem no outro ponto aqui a vacinação da influenza. Né, os pacientes com asma entraram naquele grupo agora dos pacientes com doenças crônicas, que são os das doenças respiratórias crônicas, e a vacinação, né, uma ação bem simples que todas as unidades podem fazer. Então, aqui na questão da distribuição, né, da dispensação dos medicamentos, da lista básica, né, esses medicamentos que a gente citou, que é o salbutamol, beclometasona, prednisona, eles estão presentes na RENAMIC, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, na qual os municípios se baseiam para fazer as suas listas municipais, né. Então, provavelmente eles vão estar presentes lá se o posto, né, se a unidade tiver uma farmácia, um dispensário, que eles dispensem medicamentos para os pacientes, eles vão estar presentes lá. Muitas unidades a gente sabe que não tem, né, os medicamentos disponíveis para o paciente, então eles devem orientar, né, os pacientes a buscarem esses medicamentos na farmácia municipal, na farmácia central lá do município, né. Ou então, hoje a gente tem também esses medicamentos incluídos no programa da farmácia popular, né, que são as farmácias particulares, que tem um convênio com o governo, né, que é aquelas farmácias que tem aquele cartaz vermelho, até ali na figura, né, aqui tem farmácia popular, então eles estão incluídos, eles são medicamentos gratuitos, então caso não tenha na unidade, né, caso, sei lá, esteja em falta na farmácia do município, né,
orientar esses pacientes que eles conseguem retirar isso na farmácia popular. Então, eles têm que ter uma receita atualizada, eles conseguem pegar por até 4 meses, né, o medicamento lá, levar um documento também, né, o pessoal sempre pede o CPF. No caso dos pacientes menores de 18 anos, o responsável leva o documento do paciente, às vezes a certidão, né, se não tiver documento, mas o acesso está bem mais facilitado, né, aos medicamentos da asma. Sobre a orientação e revisão da técnica inalatória, né, a gente viu o quanto é importante aí a utilização do espaçador, fazer tudo direitinho com o medicamento, né. Então, toda a equipe deve estar preparada para isso, né, o agente, o médico, o enfermeiro, o dentista, enfim, saber orientar os pacientes lá dentro do posto e durante as consultas fazer a revisão dessa técnica. Fornecer o plano de ação, né, como a Moara falou, a unidade pode se organizar, né, fazer um modelo de plano, pode pegar esse que a gente mostrou, né, fazer um modelinho para poder fornecer para os pacientes também, né, para na hora das crises lá eles terem um guia, né, saber o que fazer, porque às vezes é um momento de bastante nervosismo, de estresse ali na hora, então tendo o plano já auxilia, né. Na confecção dos espaçadores também, né? A gente conhece algumas experiências de unidades que se organizam aí, às vezes, para um dos profissionais confeccionar, né? Às vezes é o profissional que está lá na escala da vacina, né? Ele recebe, né? Os pacientes levam as garrafas lá para eles fazem alguns espaçadores para manter na unidade, às vezes para algum caso de urgência, né? Que vão precisar. E mostram, né, também como fazer para os pacientes. Normalmente eles levam uma vez só, depois eles aprendem e conseguem fazer em casa, mas é sempre interessante ter algum disponível lá no posto também. E ali na parte de fornecer os medicamentos sem necessidade de realizar uma consulta especificamente para isso, os medicamentos não, né, a receita, sem necessidade de realizar uma consulta só para pegar a receita, né. Então, a unidade pensar em uma maneira, né, de facilitar o acesso a essa receita, fazer uma renovação, porque não adianta pensar em tudo isso e fornecer o plano de ação, né, quando na hora que o paciente precisa lá do medicamento, ele vai esbarrar nisso e não ter uma receita, né, a gente sabe que ele vai precisar do medicamento na crise, então se ele não tiver a receitinha lá, ele não vai conseguir. Então aqui são as nossas referências, né, pessoal? A gente utilizou aí o protocolo do GHC, Atenção à Saúde das Crianças e Adolescentes com Asma, e o caderno de atenção básica sobre doenças respiratórias crônicas, é o caderno número 25. São literaturas bem boas de ler e estão disponíveis na internet, bem fáceis de achar, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, tem coisas importantes aí. Então aqui estão nossos contatos, né, aqui no Telesaúde. Qualquer dúvida, sugestão, crítica também, basta entrar em contato, tem os nossos telefones, e-mails. A gente agradece a participação de vocês e agora a gente fica no aguardo, né, se alguém tem dúvidas, enfim, algum questionamento.
A gente tem uma pergunta aqui da Natácia, né? Ela perguntou, gostaria de saber porque alguns pacientes possuem mais crises à noite. Então, existe na verdade vários motivos, né, que podem levar a isso. Na verdade, é um somatório aí de fatores, né, relacionados ao próprio funcionamento do nosso organismo, muitas vezes, né. Eu vou falar um pouquinho de alguns deles, assim, só, mas existem outros também. Então, em primeiro lugar, essas crises noturnas é sinal de uma asma mal controlada, né. Então, a gente tem que rever o que está acontecendo de errado. Um dos fatores que a gente pode falar são fatores relacionados a alguns hormônios, né, como por exemplo o cortisol. Ele tem uma ação anti-inflamatória brônquica e o pico de ação dele é mais durante a manhã, né, ele age mais durante a manhã no nosso organismo. Então ele tem níveis bem baixos à noite, né, isso é um dos fatores que auxilia aí a provocar essas crises. Falando ainda em hormônios, a gente tem a adrenalina, que é um hormônio que relaxa a musculatura brônquica, e o pico de ação dela também não é durante a noite, então à noite ela vai estar agindo menos no corpo, então somado a outros fatores pode causar essas crises. Também acontece a redução da nossa temperatura corporal durante a noite, né, levando a uma vasoconstrição, o resfriamento da mucosa das vias aéreas, levando a broncoespasmos também. E muitas vezes, né, durante a noite a gente viu lá que pode existir ácaros, enfim, presentes nos travesseiros, né? Então a gente tem um contato mais prolongado com alérgenos do ácaro, da poeira na nossa cama, né? Então isso também vai auxiliar a desencadear as crises. Outra coisa que também pode acontecer às vezes é um contato diurno com alérgenos, né, que não provocam uma resposta imediata, mas determinam uma resposta mais tardia, e aí tudo isso aí junto, né, o somatório desses fatores pode levar às crises noturnas, né. Vamos ver uma próxima pergunta, a gente já responde. Só complementando, né, ali da UBS Lourdes, que a psicóloga ficou surpreendida em saber que o estresse pode causar asma. Né? Na verdade, não causa asma, ele desencadeia a crise, é um dos fatores desencadeantes da crise de asma, né? As pessoas podem ficar muito tempo sem ter crise e daqui a pouco elas estão sofrendo uma pressão emocional muito grande e voltam a ter os sintomas da asma. Então, na verdade, o estresse é sim um dos fatores que podem estar agravando as crises. Mas alguém tem alguma pergunta, pessoal? A gente está disponível aqui aguardando mais. Então, pessoal, não tem mais nenhuma dúvida. A gente agradece a participação de todos, né? Lembramos que essa web palestra fica disponível no nosso site, a gravação dessa web palestra ficará disponível no site, então vocês podem assistir em outros momentos.